cabeça daquele jovem tinha o que para ser quando adulto? Sempre foi meu sonho constituir uma família. Certo. Então, se alguém me perguntasse, eu queria ter um bom emprego, ter uma filha, uma esposa, uma casinha, Certo. uma vida ordinária, mas ao mesmo tempo extraordinária, né? Sim, claro, claro. Então, isso era o meu sonho. Assim. Mas em profissão não pensava antes? Profissão, já pensei em ser de tudo, desde a infância até a adolescência, mas concluindo já o que hoje é o ensino médio, na nossa época era o segundo grau, É o segundo grau. eu comecei a enveredar para a engenharia química. Eu gostava muito das exatas, matemática, física, enfim, e aí acabei optando pela engenharia química, e aí com 17 anos eu comecei a estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí depois, mais ou menos, com que idade que vem o desejo de ser padre? Mas que coisa, né? O meu desejo era constituir uma família, não é? Como que a ideia de ser padre foi chegando assim? É interessante que eu nunca pensei em ser padre. Nunca ninguém olhou para mim e falou, isso aí tem cara de padre, você vai ser padre quando crescer. Nunca Só fui... dizia que tinha cara de flamenguista. Não, Então. isso nunca também. Eu vou com essa brincadeira, depois o pessoal no comentário, como tu não respeita o padre, não sei o quê. Não, gente, é só brincadeira, só pra gente se animar. Porque no horário que estamos gravando aqui, com esse frio, se a gente não tomar cuidado, nós precisamos de uma serotonina para poder não dar uns cochilhos, né? Para dar um E chamar um vascaíno de flamenguista é quase um insulto. Então não é serotonina nem nada, não. É outra coisa que vem no cérebro, né? Brincadeira. Mas, então, eu nunca fui desde que alguém olhasse e dissesse, você vai ser padre quando crescer. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Isso até os 19, 20 anos. Então, aí, nessa época, eu comecei a pensar na possibilidade. Eu já tinha uns 3 anos e meio de namoro. Certo. Estava também no terceiro ano da universidade, na engenharia química. Eu gostava muito de pesquisa, já tinha uma bolsa de iniciação científica. Estava bem, estava com a vida, digamos assim, encaminhada. Sim. É isso que eu quero da vida. Até que num retiro paroquial da minha atual paróquia, eu tocava em grupo de oração, ministério de música, enfim. E aí teve um intervalo do retiro e tinha um padre pregando nesse retiro que não era o padre da paróquia. Era um dos padres gêmeos. Em Niterói nós temos 2 padres gêmeos. Né? E um deles, recém-ordenado, estava pregando esse retiro. E aí, no intervalo, no momento de café, ele me chama para conversar. E senta aqui, vamos bater um papo. E aí o padre lança a rede, né? Nossa. E nesse momento aleatório, eu não conhecia o padre antes disso, ele me pergunta, em determinado momento da conversa, Demétrio, você já pensou em ser padre alguma vez? E a resposta foi imediata. Não, nunca pensei em ser padre. Na verdade, nunca me passou pela cabeça. Na verdade, nunca me passou pela cabeça de onde vêm os padres. Se brotavam do chão, se caíam do céu. Assim, uma coisa que simplesmente tinha um padre lá, estava pronto. Eu me confessava, recebia a Sagrada Comunhão, participava da missa, mas nunca me pensei de onde que vem um padre. Como é que é a formação de um padre? É algo que simplesmente não me interessava. E eu falei, não, padre, meu sonho é ter uma família, estou namorando, estou na faculdade, estou com a vida encaminhada. Poderia terminar aí a conversa. Mas ele fez outra pergunta. E por que não ser padre? E eu não tinha resposta para dar. Caramba. Eu parei e pensei, por que não? Nunca pensei em ser padre. O que me impede de ser padre? Ainda não sou casado. É verdade. E aquilo balançou muito comigo. Caramba. Não respondi ali imediatamente, a conversa depois terminou de forma mais amena, mas aquilo mexeu comigo. E a partir dele foi um longo processo, demorou mais ou menos 1 ano, desse discernimento, ter que romper com todo o esquema mental que você monta para a sua vida. É como se teu chão se abrisse, assim, sabe? Porque estava tudo muito solidificado. E, de repente, pensar numa possibilidade que bagunça tudo, para mim, era uma coisa absurda. E a minha maior dificuldade é que eu não via sinais claros. Eu sempre quis muita clareza para dar algum passo, né? E esse padre continuou me acompanhando ao longo de 1 ano. Então, ele era o diretor espiritual do seminário. E eu comecei a frequentar o seminário, conhecer, enfim. E aí ele dizia para mim, olha, dê esse passo no escuro. Eu estou dizendo que você tem vocação. Embora eu quisesse ter certeza. Eu queria que um anjo aparecesse para mim e dissesse que eu tenho vocação, enfim. Como eu não conseguia ver, eu tinha que dar um passo no escuro. E ele falava, pode dar, eu estou dizendo que você tem vocação. E aí, no final de 1 ano, com muitos acontecimentos, eu decidi dar esse passo no escuro. Eu falei, quero entrar no seminário, então. Caramba. E a partir daquele momento, a paz, assim.
como que foi para falar para a namorada? Então, a namorada, no meio desse ano, ela sabia que eu já estava nesse discernimento, mas... O senhor comunicou, sim, estava pensando. A gente conversou, tá. Enfim. A coisa foi se encaminhando para terminar mesmo, mas tá. Não sei se ela aproveitou da ocasião para dar um pé. Facilitou um pouco. Foi um pouco sofrido. Que maravilha. Mas, e aí no final do ano, o gosto que eu tinha pela faculdade já não era o mesmo. Sim. Tanto é assim que eu não consegui terminar a faculdade. Poderia ter terminado para ter, sei lá, um diploma, ter algo mais seguro, mas eu não conseguia mais, minha cabeça, meu coração já estava em outro lugar. Mas, enfim, eu dei esse passo. Na verdade, eu comecei a namorar no final do ano com outra pessoa. Caramba! No final do ano apareceu outra pessoa, enfim. Mas aí, nesse momento, eu tomei uma decisão. Não, vou entrar no seminário, vou dar eu tenho que experimentar isso. Se não for, eu volto. Embora eu não queria pensar nessa possibilidade de voltar, mas haveria essa possibilidade e eu resolvi dar esse passo no escuro. Né? Olha, agora com uma personalidade mais caseira, mais no seu canto e tal, como foi chegar e ter que dormir no quarto com outras pessoas, ter os afazeres do seminário, ter escala, ter horário e conviver com pessoas que agem de forma totalmente diferente de como o senhor agia? Em relação à vida regrada, eu nunca tive dificuldade. Sim. Eu acho que faz parte um pouquinho do meu temperamento, gostar disso, né? De ser um pouquinho até quadriculado, assim, ter horários, enfim. Mas eu sou filho único, né? Nossa! Então, inicialmente, eu moro num quarto com mais 2 rapazes, cada um com uma vida completamente diferente da minha. Se eu organizado, um deles era o caos. Era o caos, assim. Esse era flamenguista? Possivelmente. Possivelmente era flamenguista. Possivelmente. O cara era um caos. Possivelmente. Mas era, assim, um cara que na cama dele, durante o dia, tinha caderno, material de higiene pessoal, roupa. E aí, no final da noite, ele dobrava o edredom em cima daquilo tudo, dormia embaixo, de manhã ele botava de novo. Era o armário e cama, tudo ao mesmo tempo. Ali, né? Então, isso no mesmo quarto, uma coisa caótica, assim. Era difícil para mim. Mas, enfim, superei isso bem, não foi tão complicado assim. Tivemos algumas brigas, algumas discussões. Mas nada... Demais. Nada demais. Qual que as primeiras funções que deram para o senhor no seminário, o senhor recorda? Tive de todas, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer os encontros vocacionais, também tinha rapazes de todos os tipos de histórias diferentes, enfim. E eu lembro que o reitor do seminário nos encontros falou: alguém que é bom para escrever, escreve bem, tem o dom e tal. E o cara me enchia. Eu? Poeta sou eu, hein? Sou eu. Aí, então pega aquela vassoura e escreve aqui. Pronto, aí começou. É sério? Pega aquela vassoura e escreve. Escreve aqui, vai varrer aqui. Pronto. Aí começou uma jornada. Você é o escriba do seminário. Vai escrever com a vassoura no chão. Já começou a me humilhar ali, mas foi bom para mim. Que maravilha! E o senhor passou um tempinho limpando o chão? Sim, no seminário a gente faz de tudo, limpa banheiro. Mas bem que eu em casa ajudava bastante a mãe. Certo. Então nunca tive dificuldade com isso, não. Mas a pessoa quis escrever. Exato, crente que vou usar meus dons aqui. Né? Ai, que maravilha! Me colocar no meu lugar ali, né? Você vai servir aqui. Olha, se essa moda pega nos reitores de seminário. Queria saber aqui quem gosta de escrever, escreve com a vassoura no chão. Nossa Senhora. Isso eu lembro até hoje. Já chegou com tudo. E depois foi assumindo o quê no seminário? Chegou a pegar economia, não? Não, isso não. Geralmente ficava com algum formador. Tá. Essa é a questão. Tive várias funções lá. Desde motorista. O seminário é uma grande escola, né? Eu fiquei no seminário de Niterói. A gente tem o nosso seminário lá que é centenário. Fiquei os 3 primeiros anos, o propedêutico. Comecei a filosofia. Nós estudávamos então no Mosteiro de São Bento, no Rio. Então era a Faculdade de São Bento, do Rio de Janeiro. Mas com 2 anos e meio de filosofia, eu fui mandado para fora. Então eu não permaneci nesse seminário. Eu fui estudar na Espanha, terminar a filosofia lá e a teologia. E eu fiquei aí 4 anos fora. Caramba. Então foi também um desafio para mim. Foi um desafio sair de casa como filho único, sempre ali sob os cuidados do pai e caseiro,
e depois ir para fora do país. Mas uma coisa que me motivava muito não era o glamour de estudar fora, nada do tipo, mas a capacidade de dizer para Deus assim, Senhor, eu estou aqui por ti. Isso. É como se eu tivesse que me desprender de tudo que eu tinha de mais precioso. Porque, assim, meus amigos, a minha família é um tesouro para mim. Tá próximo deles era muito cômodo. E ter que dizer não a isso, para mim, ali foi o sacrifício que eu vi que eu tinha que fazer. Né? Não vi como glamour ir para fora do país, mas como a ideia de cortar o coração. Como se Deus dissesse para mim, quem é precioso para você? Quem é o mais importante para você? Mas no caso, você fez a filosofia e a teologia lá em Navarra. Lá em Navarra, na Espanha, isso. Já foi sabendo espanhol? Sabia algo de espanhol pelo colégio, no seminário a gente estudou também um pouquinho de espanhol, com outras línguas. E aí, quando a gente chega lá em Navarra, a gente tem também um intensivão. Ah, é? E o dia a dia faz com que você aprenda bem. Aprenda bem, né? 4 anos já é dá pra pegar bem. Uma coisa muito legal mesmo. E aí, volta e já ordena lá em... Isso. Eu terminei a teologia lá. E aí tem uma história interessante que foi no final da teologia. Meu pai me teve já bem idoso. Certo. Então, ele, bem mais velho que minha mãe, no final desse período de seminário, ele já caiu doente. Então, ficou bem mal de saúde. E já estava às vésperas da ordenação, meu pai é internado. Caramba. Então, estava no último ano de teologia, ordenação marcada para abril. E logo depois da Semana Santa, no período de Páscoa. E aí, uns dias antes da Semana Santa, meu pai é internado gravemente. Na verdade, nas férias anteriores, eu vim para o Brasil. Tive essa oportunidade, estar um pouquinho com a família. E quando eu me despedi da família para voltar para a Espanha, para ficar o último ano, eu sabia que podia ser a última vez que eu estava me despedindo do meu pai ali. Sim. E de fato foi. Ele já estava doente? Estava mais fraquinho, assim. Mas estava em casa com a mãe e tudo, cuidando dele. E eu falei, eu acho que é o último olhar para o meu pai aqui. Então, eu ofereci aquilo como sacrifício também para Deus. Cada volta para a Espanha era uma dor tremenda, assim. E a oportunidade de dizer ao Senhor que eu estou aqui por ti. Eu estou aqui por ti. E aí, na Semana Santa desse ano, foi o ano de 2007, meu pai foi internado um pouquinho antes, e eu fui fazer um estágio de Semana Santa em Madrid, durante o Tríduo Pascal. Na Quinta-feira Santa, dia de instituição da Eucaristia, do sacerdócio, eu vou ajudar na missa, lá na paróquia que eu estava. Termina a Santa Missa, eu vou pegar o celular, já tinha celular naquela época, e tinha uma chamada perdida do meu então arcebispo, o Dom Alano Maria Pena. E aí ligo para ele, e aí ele começa a chorar no telefone, o bispo. E aí diz, papai foi celebrar a Páscoa no céu. E aquilo foi muito, né, caiu no final da duro. teologia já. Há poucas semanas, acho que 2, 3 semanas de ordenação. Mas o senhor ia ser ordenado no Brasil? Na Espanha. Ah, na Espanha? Na Espanha. Ah, tá. E enfim, ali foi um momento bastante difícil, mas também simbólico para mim, porque foi no dia da instituição do sacerdócio, na Quinta-feira Santa, né? Então, para mim, era Deus me dizendo alguma coisa, né? E foi assim. E aí me ordenei diácono algumas semanas depois e retornei para o Brasil. E meu primeiro ofício como diácono foi ir ajudar na Igreja Catedral de Niterói, onde o pároco era o padre que me levou para o seminário, esse gênio, o padre Wallace. E aí fiquei com ele alguns meses, depois fui trabalhar no seminário e fiquei como formador durante 6 anos. Olha! No seminário, como diretor espiritual, que era a função desse padre que me levou para o seminário. Sim, sim. E depois como diretor da nossa faculdade, que já tinha sido criada. Olha e ali fiquei uns 6 anos nessa função, até que eu depois assumi a primeira paróquia, enfim. Mas o mestrado em Direito Canônico veio depois? Veio durante esse tempo de formação. É engraçado porque, como eu disse, eu sempre fui das exatas, né? Depois eu cheguei a pensar em estudar filosofia, fazer um mestrado, um doutorado, porque eu sempre gostei da vida acadêmica. Mas o direito canônico apareceu de forma assim, mais pragmática, acessível para fazer um mestrado. A gente tem um Instituto Superior de Direito Canônico lá no Rio. E eu gostava muito de alguns temas, especialmente relacionados ao matrimônio. Então, eu comecei a fazer o mestrado, me formei e depois comecei o doutorado. Comecei o doutorado em Navarra. Fiz alguns créditos lá, comecei a escrever a tese
que eu coloquei na geladeira, ainda não foi concluída até hoje. Porque depois entrou os encargos pastorais, paróquia, aulas de seminário, enfim, e até hoje eu não concluí. Pretendo ainda concluir antes de deixar essa terra.